Quem aqui é feliz com Jesus? Amém? E Jesus é feliz com você? Será que Jesus está olhando para mim e para você agora e está feliz conosco? Será que Ele consegue olhar e falar, olá, eu encontro quem eu sou nos meus filhos? Será que Ele se agrada de nós? Será que a gente consegue imaginar Jesus olhando para nós e sorrindo quando nos vê? Porque encontra a presença dEle dentro de nós. Porque encontra características de quem Ele é sobre nós. Porque é muito fácil nós sermos felizes com Jesus. Mas será que nós temos agradado a Jesus? Será que como filhos nós temos vivido como Jesus tem ensinado que nós devemos viver? O Senhor, Ele falou muito comigo essa semana. Podem se assentar, amém? E eu confesso que durante todos esses anos na presença de Deus, eu nunca senti tanto temor como eu tenho sentido nesses últimos dias. É um negócio de louco, irmãos. O Espírito Santo começa a falar conosco, não importa onde ou o que nós venhamos estar fazendo. Mas Ele começa a ministrar os nossos corações. Aí a gente olha para um lado, para o outro, vê todas as coisas da palavra dEle se cumprindo. Isso vai enchendo mais a gente de temor. Para onde nós estamos caminhando. Nós, como igreja, não podemos nos perder no meio do propósito. Foi isso que o Senhor, Ele trouxe para mim. O tema da palavra é: o que te motiva? Mostra quem você é. O que tem nos motivado na presença de Deus? Será que são as coisas? Será que são as pessoas? Ou será que é a eternidade com Ele? Porque a eternidade com Deus precisa nos bastar. Se for só o conquistar, se for só o ter, não vai adiantar. Porque não foi para isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Não foi para isso que Ele pagou um alto preço. Mas foi para rasgar os céus, para que a gente pudesse ter vida eterna com Ele. Se isso não te motiva, então nada mais vai motivar. Nada mais vai te fazer viver em verdade aqui na terra. Precisa ser suficiente. Estar com Deus precisa ser suficiente para nós. Como nós somos difíceis. Meus irmãos, como nós somos difíceis. Como é difícil tirar a mão do bolso para engrandecer o nome de Deus. Como é difícil sorrir. Sendo que a própria palavra já diz que Ele é a nossa alegria, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Como é difícil. Como nós somos ingratos a um Deus tão lindo e tão misericordioso. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: meu irmão, se você está aqui, é porque a misericórdia de Deus te colocou de pé. É porque o Senhor, Ele te ama como ninguém nunca vai amar. Foi isso que te trouxe aqui. Foi o próprio Espírito Santo que te convenceu a estar aqui essa manhã. Tá frio, você podia estar dormindo, você podia estar em casa. Mas o Espírito Santo, Ele convence. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5. Irmãos, meus discípulos estão aqui, eles não me deixam mentir. Tem vezes na célula que eu pego o esboço na mão e a gente acha que manda. E eu falo, não, eu vou ficar de boinha hoje. Vou sentar, vou ministrar a palavra quietinha, bonitinha. Eu vou receber a unção de pastor, no meu amor.
Pai, do jeito que o Senhor, Ele quer nos usar, amém? A palavra de Deus diz assim: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa moral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Amém? Nós temos ouvido falar que agora as coisas, a tendência não é melhorar, que o mundo está indo de mal a pior, que aos fins dos tempos vai tudo piorar, vai tudo desmoronar de vez. E realmente isso é um fato, isso é uma verdade. A tendência não são as coisas melhorarem, porque quem tem a obrigação de ser melhor somos eu e você. Nós temos a obrigação de fazer o nosso melhor aqui na terra. O amor de muitos vai se esfriar, os manipuladores vão tomar conta, vai querer pintar e bordar. A falsidade, se torna amiga da mentira agora. Mas eu e você precisamos estar enxertados na verdade. Senão não tem como discernir aquilo que é de Deus ou não. O amor de muitos vão se esfriar, mas nós vamos estar cheios do amor de Deus para derramar pela vida das outras pessoas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para amar, para levar a verdade, para levar a restauração, não a manipulação. Nós somos cordeiros de Deus. Nós somos agentes de restauração na presença de Deus. As coisas desse mundo não podem nos corromper. Não pode ser maior do que viver com o Senhor, não pode. Nós não podemos aceitar isso. Como filhos de Deus, não podemos. Há uma tristeza muito grande quando a gente liga a TV, irmãos. E vê filho matando pai, pai matando filho, é uma coisa de louco. Uma criança cai de um prédio porque a mulher deixou ele andar sozinho. E a gente começa a questionar, começa a se perguntar, obrigada. Deus não tem amor. Só que o nosso questionamento deveria ser: Senhor, envia-me a mim. Me envia a essas pessoas que não têm discernimento nenhum, Senhor, que não conhecem a verdade, que não conhecem a sua palavra. Me envia, Senhor, aos cativos, aos oprimidos, Senhor. Eu não quero estar preocupado com o meu eu, com o que eu hei de comer ou vestir. Eu quero estar preocupado em te servir, Senhor, em ser um instrumento em tuas mãos. O glória acaba. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer. E o fazer é se dar, não é receber. Será que nós temos feito o que é suficiente? Quantas vidas nós temos ganho esse ano para Jesus? Quantas pessoas nós já ministramos? Há quantas pessoas dentro de casa com medo? Há quantas pessoas entrando em depressão porque está sozinho neste tempo? Há quantas pessoas, antes de abrir as suas redes sociais, você falou: Espírito Santo, me mostra quem precisa de consolo. Mas não, a gente está em site vendo promoção, fazendo planos já para o ano que vem, para depois da pandemia, né? Somos incapazes de parar um momento e falar: Senhor, me condiciona. Me mostra o que o Senhor quer de mim neste tempo. Me mostra onde eu tenho que estar, me mostra o que eu tenho que fazer, Deus. Me mostra onde há as trevas que o Senhor quer que reine a sua luz, porque a sua luz está em mim. Nós estamos preocupados com as coisas da terra. Ei, igreja, precisamos despertar. A igreja de Cristo somos eu e você.
E nós não podemos estar com manchas, não podemos estar marcados. Não, nós precisamos ser limpos, ser puros, ser santos, como o Senhor é. Efésios 5:1, Dani. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Será que as nossas atitudes refletem Jesus? Será que os nossos pensamentos são os pensamentos dele? São as coisas do alto? Eu estava no meu trabalho. E aí, meu chefe falou assim: se fulano ligar, fala que eu não estou. Aquilo já começa a me incomodar, que é mentira. Mentira é pecado. Ponto final. E aí o fulano vai e liga. E, pá, desliguei o telefone. Falei, eu não vou falar que ele não está, não vou pecar. Fui pro banheiro. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que eu tenho que fazer? Não dá mais para viver desse jeito. Eu não posso viver assim. Toda vez que alguém falar para mim fazer uma coisa que é contrária à sua palavra, eu tenho que dar um jeito. Não, eu não aguento mais, Deus. Senhor, capacita as minhas mãos. Eu estou investindo, me usa. Expande a sua sabedoria em mim, para que eu possa abrir algo meu e poder falar do teu amor, poder estar enxertada na verdade e transmitir isso para outras pessoas. E o Espírito Santo me confrontou. Ele disse, mas você acabou de pecar. E eu perguntei para o Espírito Santo, mas eu não falei que ele não estava. Como que eu pequei? Ele falou, porque quando você desligou o telefone, você deixou ele entender que a ligação caiu. Isso é uma mentira. A ligação, ela não caiu. E aí eu comecei a chorar. Falei, Deus, agora que eu não aguento mais mesmo. Que eu não tenho para onde fugir. Mandei uma mensagem para minha chefe, falei, segunda-feira eu preciso conversar com você. Ela tem duas opções, ou ela me manda embora, ou eu vou trabalhar na verdade. Ela querendo entender ou não, eu sei quem eu sou na presença de Deus. Eu conheço a palavra do Senhor. Ela pode não conhecer, mas eu conheço. O Espírito Santo, ele falou comigo. Eu tenho que ser imitadora de Cristo. Eu vou chegar nela e vou falar, olha, mentira não dá. Ou você me tira do telefone, ou você pode me mandar embora. Porque eu sei que o Senhor, ele não vai deixar faltar. Porque ele trabalha na verdade. E é com a verdade que eu vou viver em todo o tempo da minha vida. Nós não podemos nos corromper. Nós não podemos nos deixar levar. Ai, mas é o meu sustento. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, ele vai te guardar e ele vai prover. Porque Deus, ele trabalha na verdade. Não tenha medo de viver a verdade. Não tenha medo de viver os princípios, a palavra do Senhor, porque ele nos guarda. Ele nos protege. E eu saí do banheiro chorando ainda. Sentei de frente para o computador e o Espírito Santo continuou falando comigo. E eu ouvi a voz de Deus claramente. Deus falou para mim, quando você leu Mateus, e Jesus, ele estava na cruz, e ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que aconteceu naquele momento, Tati? Eu, sendo Deus, puro, perfeito e santo, eu não tenho parte com o pecado, de modo algum. E mesmo sabendo que os pecados que Jesus carregava na cruz não eram dele, eu tive que me apartar de Jesus.
Porque eu não tenho parte com o pecado. Jesus, ele foi santo, ele foi puro, ele cumpriu o propósito. Ele veio aqui na terra para levar os nossos pecados na cruz. E mesmo assim, o Senhor, ele se apartou dele. Quando os nossos pecados recaiu sobre Jesus, Deus, ele se retirou. Porque o Senhor, ele não tem parte com o pecado. Imagine uma mentirinha aqui e outra ali. Imagine uma fornicação aqui e outra acolá. Imagine as bebedeiras aqui e outra ali. Imagine os vícios. Queridos, nós estamos cansados de ouvir pessoas dizerem: não, mas eu pequei, mas eu errei. Mas nada muda, eu amo a Deus. Eu vou para a igreja sim. Eu vou orar. Nada muda para você, mas e o Deus com você? Por que você acha que Deus vai continuar sendo o mesmo? Ele não tem parte com o pecado, ele não tem parte quando a gente erra. Ele não tem parte com uma noiva manchada. Você tem dimensão do que é isso? Jesus sendo Jesus. Os pecados não eram dele. Os pecados não eram de Jesus, eram nossos. E ele se sentiu desamparado por Deus. E chegou um tempo de nós renovarmos a nossa mente, de nós irmos para o secreto e orar: Senhor, me purifica, me lava, Senhor, me livra, Senhor, de toda a sujeira, de toda a imundície do mundo. Eu não quero mais nada, Senhor, dessa terra que desagrade ao Senhor. Essa precisa ser a nossa oração contínua. Uma oração de arrependimento, porque Jesus bate a porta, ele há de buscar a sua noiva, e ela precisa estar limpa, precisa estar purificada. Não vai entrar a noiva com manchas. Não vai entrar, queridos. Você tem ideia do que é isso? Você está caminhando todo esse tempo, vindo para os cultos, indo para as células, indo para campanhas, tendo dons, vendo os milagres do Senhor, e chegar no grande dia você ficar por causa das manchas, dos pecados, da sujeira, da imundície. Você tem dimensão do que é isso? De viver uma vida sem Deus? Eu não consigo nem imaginar passar um diazinho sequer longe dele. Nós precisamos deixar as orações de hipócritas, que é quando nós acordamos e falamos: Senhor, abençoa o meu dia. Claro, você vai ser abençoado porque você já é filho. Senhor, me ajude a ser um abençoador. Coloca aqueles que precisam de mim, Senhor, no meu caminho hoje. Coloca aqueles que precisam, Senhor, de uma resposta, Senhor. Coloca aqueles que precisam ser ajudados no meu caminho hoje. Me faz ser luz em meio às trevas. Mas sabe por que é tão difícil? Porque nós estamos preocupados com o nosso eu, com aquilo que temos ou não. Nós estamos preocupados em ser, em ter status. Esses dias eu estava conversando com uma líder de célula. E eu falei: olha, eu acho que fulano lá vai passar lá para sua célula, vai ser uma bênção, ele vai romper, a gente vai conversar, vamos alinhar para ver se é isso mesmo. E ela virou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: nossa, que incrível. Geralmente as pessoas não gostam de mim por causa da célula. Mas você está falando que o fulano que é da célula de vocês talvez vai vir para cá? E você está conversando comigo para nós trabalharmos juntos e ajudá-lo? Sabe por quê? Porque o propósito é o mesmo. O fundamento é Jesus. Não é sobre a célula tal ou a célula acular. Não é sobre a geração resgate, a geração Belém, a geração Ágape. Não tem nada a ver com gerações. Não tem nada a ver com quem é o líder. Nós precisamos aprender o que é trabalhar em unidade. Nós não somos donos de ninguém. Jesus pagou o alto preço, não fomos nós. Nós só fizemos aquilo que o Senhor já
Chega de hipocrisia. Talvez você saiu de casa nessa manhã esperando receber uma bênção. Está sendo abençoado. Não tem bênção maior do que uma exortação do Senhor. Eu amo. Me faz ser um ser humano melhor. Chega. Nós precisamos trabalhar em unidade. Precisamos falar a mesma linguagem. Precisamos falar a linguagem dos céus. Irmãos, no tempo que nós éramos da garagem, a nossa preocupação, sabe qual era? Encontrar um mercado aberto para depois de todas as células a gente se juntar e fazer um churrasco. A gente não estava nem aí para que célula que era, de que fulano que era. A nossa preocupação ainda depois era se juntar e fazer a comunhão, todo mundo junto, todo mundo misturado, e começar a adorar a Deus até o dia raiar. Não ficar perdido em picuinha, não existia esse negócio de mimimi, não. Chega! Nós vamos dar um basta nisso, nós vamos falar tudo, nós vamos desmascarar tudo, porque isso não foi o que nós aprendemos, não é o que nós ensinamos. Chega! Nós vamos romper, nós vamos crescer juntos. Nós vamos sentar uns com os outros e conversar muito mais de Deus, aprender uns com os outros. Nós não vamos diminuir as pessoas. Nós não estamos aqui para julgar como a pessoa prega ou não. Nós estamos aqui para motivar as pessoas a viver mais de Deus. Chega! Fulano errou, então vamos ajudar ele a acertar. Fulano não está conseguindo, então o que ele precisa para conseguir? Vamos lá ver. Vamos lá ajudar ele a conseguir. Essa é a linguagem dos filhos. Unidade. Ser um. Nós somos um com Deus. E se nós somos um com Deus, então nós temos que falar a mesma língua. O que te motiva mostra que você é. Se a sua motivação está sendo encher a célula para mostrar para alguém, irmãos, quem você é? Porque a minha motivação é ver a minha casa cheia de gente que era traficante, que era prostituta, que ninguém dava nada, e ver se tornar um grande homem, uma grande serva de Deus, e ver essa pessoa crescendo e rompendo em fé. É isso que me motiva. É isso que nos faz abrir mão da nossa própria vida. Viver o reino dos céus. Amém. O Senhor, Ele me trouxe 2 exemplos. Primeiro é Saulo. Nasceu de pais fariseus, manipuladores. Perseguia os cristãos. Eu estava lendo a Bíblia ali atrás, porque eu cheguei aqui na igreja e a palavra não era essa. O Senhor falou, muda tudo. E eu fui lá para o fundo da igreja e falei, Deus, e agora? Vou mudar para o quê? E o Senhor, Ele falou para mim, olha, após Estevão morrer, Jesus olhou para Saulo, falando, eu imaginando, tá, gente? Fico imaginando Jesus olhando para Saulo, falando, não, se esse cara, ele era alguém que via as outras pessoas, outros fariseus matando os cristãos, e agora ele se tornou um líder e mata, persegue, então ele vai ser um grande referencial da minha presença. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Só que o que motivava Saulo era o berço.
Ele já cresceu no meio dessa imundície, dessa sujeira. Ei, se nós nascemos no meio da sujeira, o Senhor está chamando para que nós venhamos ser purificados hoje. Para mudar a nossa mente, nos trazer uma outra motivação. Abra sua Bíblia comigo em Atos 9. Atos 9:13 diz: E respondeu Ananias ao Senhor, e muitos ouviam acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. A partir deste momento, a motivação de Saulo mudou. Ananias disse: Irmão. Ananias ouviu a voz do Senhor. Talvez por algum momento Ananias olhou e falou: Jesus, eu tenho que ir lá. O cara me persegue. Eu sou alguém que vive o seu evangelho, Jesus. Na hora que eu for lá e orar por ele, ele vai abrir o olho e vai ver que eu te sirvo. Ele vai me matar. Tem certeza, Jesus, que é esse mesmo? Não é outro, não. Só que ele ouviu a voz de Jesus. E ele já entrou como um profeta, cheio de autoridade. Ei, irmão, o Senhor me mandou aqui. O Senhor, Ele está abrindo os seus olhos para que você veja o quão maravilhoso Ele é. O quão incrível Ele é, o quão lindo Ele é. E você vai viver isso comigo. A motivação dele mudou. O Senhor mudou a identidade. Ele foi batizado naquele momento. Aí não tem um intervalo de tempo. Eu fico imaginando Saulo se tornando Paulo, com o coração totalmente enxertado neste evangelho. Nos trazendo tantas revelações da parte do Senhor, queridos. Nos trazendo tantos direcionamentos de Deus. Quais são as escamas que precisam cair dos nossos olhos para nós vermos que nós estamos nos motivando de forma errada? Quais são as escamas que precisam cair dos nossos olhos para nós enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós vivermos? Ei, deixa Deus tirar as escamas hoje. Porque nós precisamos enxergar com os olhos do Senhor, ter uma mente renovada. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Tem pessoas que dizem: o Espírito Santo me incomodou. Incomodou coisa nenhuma. O incômodo quem traz é a nossa carne, porque o Espírito Santo está tentando convencer as coisas que Deus tem para mim e para você. O Espírito Santo não incomoda ninguém. Jesus nos disse que Ele voltaria ao Pai, nos deixaria que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nos convenceria. Ele não incomoda. Todo incômodo, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, é a nossa carne que ainda está muito viva dentro de nós. É por isso que nós somos incomodados. Porque uma vez que o Espírito Santo convence, basta Ele falar uma vez só e você faz e pronto, e acabou.
Larga o mundo, amém, Senhor, chega. Não mente mais, não peca mais, não faz mais, amém, Senhor. Se está tendo muito incômodo, então está precisando matar mais a carne. Morre mais, para ter mais a vida de Deus dentro de você. Olha o que Deus fez com Saulo. De perseguidor, ele passou a ser Paulo, aquele que leva a vida de Deus. De Saulo, aquele que destruía vidas, ele passou a transformar vidas, ele passou a tocar vidas. Deus muda tudo. Quando o Senhor lhe retirou as escamas e fez enxergar outra vez, ele tinha a opção de voltar a ser Saulo. Ele tinha a opção de destruir Ananias, mas ele reconheceu ao Senhor. Quantas são as vezes que o Senhor está tirando as escamas, está tirando a sujeira de dentro de nós, nós persistimos em voltar para a lama, como porcos. O porco a gente lava, a gente limpa, só que ele não aguenta, ele volta de novo para o barro. Até quanto tempo nós vamos viver dessa forma, queridos? A nossa família está aí precisando ouvir a palavra de Deus. Até quando nós vamos barganhar com o Senhor? Uma hora está com as vestes limpas e adornadas, levantando as mãos aos céus. Outra hora está no Instagram, nos stories, colocando um monte de música do mundo. Já falei que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Enquanto você ouvir música do mundo, é lá que você vai ficar. É isso que te motiva. Você não consegue ficar firme com Deus, porque ao invés de você estar sendo edificar a sua carne, você está Meu Deus. Ao invés de você estar edificando o seu espírito, você está alimentando a sua carne. O que te motiva mostra quem você é. Judas, ele pregava o evangelho. Ele tinha dons. Ele teve discipulados com Jesus. Ele foi exortado por Jesus. Mas ele tinha uma escolha. Quantas vezes nós cuidamos das pessoas, nós instruímos as pessoas, e elas saem da presença de Deus como se a culpa fosse nossa? Não, você tinha uma escolha. Sempre vai existir uma escolha. Se você está no mundo, não é por causa das pessoas, é por sua causa. É a sua decisão. Judas, ele tinha decisão. Pensa só. Andar ao lado dos mestres, o Senhor dos senhores. Ter Jesus como o seu ensinador, o seu discipulador. Receber uma exortação de Jesus. Aprender com Ele, com aquilo que Ele fazia, com aquilo que Ele falava e ensinava. E ainda assim, se eu não me engano, em Mateus 22, nós podemos ver que que Judas, ele deu espaço para que Satanás ele se apoderasse dele. Ele abriu o coração para isso. Se não fosse Judas, Deus usaria outro. Poderia ter sido de uma outra forma. Mas Judas, ele abriu espaço para ser usado por Satanás. Então Deus não condenou a Judas. Ele teve uma oportunidade e não aproveitou. Ele até começou bem, porque ele pregava o evangelho. Mas isso não basta, queridos. Subir no altar e pregar o evangelho é muito fácil. Louvar ao Senhor é muito fácil. Dizer que você é um líder de célula é muito fácil. Dizer que você ganha muitas vidas, que você orou por uma pessoa que ela foi curada, é muito fácil, porque tudo isso nós fazemos por intermédio do Senhor. Se não fosse por intermédio dele, jamais eu conseguiria modificar a palavra na hora de ministrar a palavra. Porque é o Espírito Santo quem faz, não somos nós. Só que no grande dia não adianta. Você fazer tudo isso no nome de Jesus não adianta. Se o seu coração não estiver em Jesus. Porque Ele é o fundamento. Quanto mais nós morremos, mais nós olhamos para dentro de nós e não nos encontramos. E é tão bom você ver Jesus cuidando de você por inteiro.
Não tem algo que seja mais valioso do que você sentir a presença de Deus em todo o tempo. De ter momentos que você fala, Espírito Santo, dá uma segurada aí. Preciso trabalhar. Isso é surreal. Isso não é momentâneo. Porque de momentos eu também já vivi. Eu entrava na igreja, eu sentia a presença de Deus, mas não carregava. Não carregar não adianta. Só sentir não vale. Nós precisamos estar enxertados nele. Jesus nos disse, sede santos, porque eu sou santo. Eu mostrei que isso é possível. Ai, mas é tão difícil dizer não ao pecado, é tão difícil dizer não ao mundo. Como isso? Há coisas que fazem tão mal para você mesmo. Há coisas que te levam para longe de Deus, as promessas do Senhor. A promessa de vida eterna está aí. Por que é tão mais fácil dizer não para Deus? Dizer não para as coisas tão puras e lindas que Ele já preparou para mim e para você? Por quê? Você já se perguntou isso, Senhor? Por que eu não consigo dizer sim para aquilo que o Senhor me chama? Sendo que existe um amor incalculável seu por mim. Por que, Deus? Me ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais, queridos. Aqui existe palavras de vida eterna para nós. Existe uma palavra que nos confronta e nos ensina em todo o tempo. O meu marido, ele comprou um armarinho no salão. E ele falou, amor, você me ajuda a arrumar o salão? Que homem é meio bagunceiro, né? E eu falei, claro, amor, eu ajudo. É bagunceiro, sim. E aí passou 5 dias e eu esqueci que eu falei pra ele que eu ia ajudar ele. E chegou num sábado, eu tava indo no mercado. Falei, amor, vou no mercado. Aí ele, amor, eu vou arrumar o salão. Ele só falou isso pra mim, não foi ignorante, nada. Ele só falou, amor, eu vou arrumar o salão. Aí aquilo me doeu. Eu poderia ter dito assim, caramba, amor, é só guardar as coisas dentro do armário. Você não precisa de mim pra fazer isso. E aí eu lembrei, não, eu disse que eu ia ajudar. Aí a Dani estava comigo, falei, Dani, vai lá no mercado que eu vou arrumar o salão. Comecei a arrumar, guardei todas as coisinhas. Começamos a organizar o salão. E é incrível como Deus fala comigo no banho e no trabalho. E aí chega na segunda-feira, eu lembrei disso. Eu falei, Deus, por quê? E aí eu voltei para Gênesis. Comecei a ler a Bíblia novamente. E chegou um momento que o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo? Tudo que o Senhor, Ele criou, Ele disse, haja, e foi feito. Só que quando chegou na parte da mulher, Ele disse assim, não é bom que o homem ande só. Então eu vou criar a ele uma ajudadora idônea. Ajudador é aquele que presta socorro, aquele que auxilia. Idônea é uma pessoa completamente correta, moralmente correta. O Senhor me criou para ajudar o meu marido. O Espírito Santo falou comigo de novo. Em tudo o que nós fazemos, o Senhor, Ele tem uma palavra de direção. O problema é que nós passamos tanto tempo reclamando e murmurando que nós não vivemos aquilo que nós aprendemos. Porque quando sai daqui do culto, o Senhor, Ele vai te colocar em prova aquilo que você aprendeu e você faz o contrário da palavra dEle. E o Espírito Santo onde fica? E tudo aquilo que Deus tem dito para você, onde fica o que você tem feito com tudo aquilo que você tem vindo aqui aprender? Porque se você não está aprendendo, não está valendo de nada. Se você sair daqui e não lembrar qual foi a primeira palavra, tem alguma coisa errada. Não está enxertando, não está recebendo. Quando a gente não recebe, não existe transformação. Mas quando nós saímos daqui refletindo, deixando que o Espírito Santo venha ministrando, convencendo, existe uma transformação de dentro para fora. As trevas vão saindo e vai reinando a luz de Deus dentro de nós. Vai havendo transformação, o Senhor vai nos lapidando.
ideia de achar que está vindo no culto porque é uma rotina. Não existe rotina no Evangelho. Existe novidade de vida. É por isso que nós estamos aqui continuamente. E nós nunca vamos cessar de prosseguir e conhecer a Deus. Você não veio aqui porque você é bonitinho, porque você quer ser visto pelo pastor. Não. Mas você precisa dele. Você precisa mais do amor dele. Você precisa ser tocado por Jesus. Você precisa ser transformado por ele. Essa tem que ser a nossa sede diária. Nós precisamos haver uma sede insaciável de Deus. Efésios 5, 6, Dani, por favor. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias. Sabe o que é isso? Uma palavra sem destino. Uma palavra que te diz o contrário da vontade de Deus. Não se engane com palavras que não te levam para perto do Senhor. Não se engane com palavras que vão te chamar para o mundo em todo tempo. Vamos beber, vamos fumar, vamos fazer. Essas são palavras vazias. Tudo aquilo que é contrário àquilo que o Senhor está dizendo que nós devemos fazer, isso são palavras vazias. Tudo aquilo que foge de tudo aquilo que está escrito aqui, são palavras vazias. Não se engane. Para você não ser enganado por essas palavras, você precisa conhecer essa daqui. Se você não conhecer essa aqui, qualquer palavra vai te entortar, irmão. Qualquer palavra vai te desviar do propósito. Qualquer palavra vai fazer com que você mude a rota de novo. O Senhor está te mostrando o caminho, te dando direção em todo o tempo. Mas você não está enxertado na verdade, você não consegue nem ler a Bíblia. Como você vai saber aquilo que o Senhor requer de você ou não, se você nem conhece a Ele? É por isso que muitas vezes nós começamos a adorar a Deus aqui e as pessoas não conseguem nem declarar uma simples canção a Ele, porque não conhece o Deus que está adorando. Ou porque se conhecesse, ia se jogar no chão, ia sair correndo, ia entender que tem que dar o melhor, que é nesse momento que nós precisamos rasgar-nos por dentro. Porque o Senhor, Ele merece o nosso melhor em todo o tempo. Eu não estou dizendo que você não vai chegar aqui em um momento triste. Você vai. Mas o Senhor, Ele vai te renovar. Porque você vai entender que Ele está aqui. Que Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E isso começa a te transformar. Isso começa a te lapidar. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse vem está no presente. Não é virão. Não é depois, é agora. Vai vir agora sobre nós a ira de Deus. Em todo o tempo a ira de Deus virá sobre nós quando nós desobedecermos a Ele. Aí depois é muito mais fácil falar: Senhor, mas por que eu estou passando por essa tribulação? Desobediente. Senhor, mas nada dá certo. Eu namoro com um aqui, com outro acolá, e não flui nenhum. Achei que tudo era o príncipe encantado. Porque está desobedecendo a Deus. Deus falou que não é tempo. Deus falou que não é. Que não é para viver dessa forma, que não é para fazer desse jeito. Nós temos manias de querer encaixar aquilo que nós achamos que devemos fazer com a vontade de Deus. Não bate, irmãos. Nós precisamos parar com isso. Se você quer viver a vontade de Deus, então viva ela por completo. Eu me lembrei de uma vez que eu estava na Lourdes Todos. E o pastor Lorival estava me explicando um pouquinho a respeito de um dom que o Senhor entregou para ele, que é o dom da ciência e da revelação da palavra do Senhor. E ele falou: olha, eu vou ali do outro lado da rua. Você pensa em alguma coisa aí, filha? Que eu vou tirar uma palavra para você entender melhor. E na época, eu gostava muito do meu marido. Ele tá rindo, tá, gente? Que ele já vai até falar: louca por mim. Meu Deus, santo Deus.
Mas eu estava desempregada e eu gostava muito dele na época. E eu falei, e agora? Aí eu falei, também não quero saber. Orgulhosa. Não, senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu preciso ajudar na obra, não quero saber dele não. Aí o pastor Lorival, ele voltou. E ele falou, vai filha, já pensou? Vou tirar a palavra. Eu falei, pastor, mas eu tenho que te falar. Ele, claro que não. Como você vai saber que é o dono da palavra se você falar para mim o que você precisa? Eu falei, ok. Eu falei, pode tirar então. Ele começou a orar. E eu, eita, frio na barriga, desespero já. A oração não acabava, parecia uma eternidade, 2 minutos de oração. Quando ele abriu a palavra, ele falou, tô vendo um casamento, uau, vou casar, é ele? E saiu na palavra exatamente toda a situação a qual ele estava vivendo. E o Senhor cumpriu a palavra. Tudo aquilo que o Senhor ele falou naquela palavra aberta se cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor direcionou naquela palavra veio se cumprir. Porque o Senhor ele não mente. Ele não mente. Só que se eu tivesse desobedecido a Deus, eu não ia viver aquilo que Ele disse que eu viveria. Porque as promessas, elas existem. Mas o que nos faz viver ou não a promessa de Deus é como nós nos portamos diante de Deus. Porque depois daquela palavra, as coisas ficaram ainda mais difíceis, ficaram piores. Não foi assim, Ele tirou a palavra e no outro dia eu casei, irmãos. Eu tive que esperar e passei por um processo. Meu marido quase entrou num outro relacionamento. E o pastor Lorival falando, filha, confia na palavra. Deus falou. Ele não mente. Eu falei, mas pastor, ele está quase namorando lá. Olha lá, tá vendo não? Olha lá. Oxi. Confia na palavra. Só que eu não confiei esperando. Senhor, não. Eu confiei me entregando a Deus. Vai se cumprir, se Deus falou vai se cumprir, mas enquanto isso eu vou trabalhando, eu vou ajudando, eu vou ganhando vidas, eu vou estabelecendo a vontade de Deus aqui na terra. Eu não vou ficar estacionada esperando uma promessa se cumprir, eu vou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim viver, eu vou me enxertando muito mais nele. E aí Ele fez eu viver. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ouvir e obedecer, entender aquilo que o Senhor está nos direcionando. Mas a gente fica mudando a rota o tempo todo. Porque a gente quer as coisas para ontem e não é assim que funciona com Deus. O tempo dele é perfeito, ele não tarda e nem falha. É no tempo dele. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quem aqui são os filhos da luz do Senhor? Quem aqui são as pessoas que vão estar enxertadas no Senhor e exalar a luz em meio às trevas? Onde estão os filhos de Deus que vão viver o novo, vão viver essa novidade de vida, vão exalar essa presença gloriosa a outras pessoas lá fora? Ei, queridos, nós precisamos estar disponíveis ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós precisamos entender que não importa o que nós estejamos passando aqui na terra, a nossa adoração, a nossa oração vai nos bastar. Não importa aquilo que você tenha sentido, aquilo que você tenha enfrentado, adore ao Senhor, clame ao Senhor e Ele vai te responder, Ele está aqui. Não se esquive do Senhor. Não faça as coisas ao seu próprio entendimento. Está doendo, adora ao Senhor. Está sofrendo, louva ao Senhor, entrega o seu melhor a Ele. Está passando por um momento de aflição, adore ao Senhor. Sua motivação sempre precisa ser Ele, porque senão não vai adiantar.
aquilo que nos motiva, mostra quem somos. Então que nós venhamos ser motivados pelo Pai. Que nós venhamos ser motivados por essa eternidade que nos espera, sem dor, sem marcas e sem sofrimento. Que nós venhamos estar motivados a estar com Ele num lugar purificado, lindo. Sem engano, sem manipulações, sem mentiras. Que nós venhamos estar neste lugar. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor conosco.